Dia, mais uma vez, bom dia. Bom, hoje a gente vai retomar então o texto do Gampopa. Temos uma visita ilustre aqui hoje. Nosso amigo da Sanga dos Estados Unidos, Pedro. Chegou bem aí, Pedro? Vai ficar aí até hoje? Quarta-feira. Quarta-feira? Isso. Coisa boa. Será que ele pega o Lamaçona de volta? Não? Que pena. Mas enfim. É. Bom, hoje a gente então vai retomar o texto do Gampopa no capítulo 7, que trata do amor, bondade e compaixão. Ah, eu acho importante, desculpa, amor, bondade e compaixão a gente já viu semana passada, né? A gente vai, página 275. 270 pode ser 273. 235? E 73. É, eu acho importante, quando a gente entra nesse capítulo, contextualizar um pouco esse ensinamento no contexto geral do texto do Gampopa, no que diz respeito especificamente à organização do texto. Se vocês se lembram, a gente fala da natureza de Buda, no capítulo 1. Depois a gente vai falar que a causa do despertar. Depois a gente vai falar do suporte, que é a preciosa existência humana. Depois a gente trata da condição, que é o amigo espiritual, ou mestre. E depois a gente fala do método. O que, que são as instruções do mestre que conduzem a, o praticante ao caminho, pelo caminho do despertar, né? O texto, então, do Gampopa é um texto Lanrim que organiza gradativamente os ensinamentos do Buda numa perspectiva de rota, né? De caminho. E quando se fala do método, fundamentalmente, como a gente já viu, o mestre vai ensinar quatro antídotos contra quatro formas de apego. O apego é sabido, a gente viu que é a meditação sobre a impermanência. O apego às experiências do Sansara, a gente viu que é a meditação sobre a lei do karma e a insatisfatoriedade do Sansara. Depois, o antídoto que a gente viu na semana passada, ao apego para se alcançar o despertar para si próprio, o apego à paz no nirvana, a meditação sobre amor, bondade e compaixão. A gente tem tentado o máximo possível trazer uma dimensão prática para os ensinamentos, estão trazendo temas que são atuais, temas que são do nosso cotidiano, formas diferentes ah, de praticar. Aliás, queria até fazer uma consideração. É legal estar fazendo essa recapitulação aqui, porque imagino que a Sanga do KDK, a Sanga lá de São Paulo, também
a partir de agora começa a se juntar mais nesses ensinamentos com a gente, porque eles estão estudando o texto lá em São Paulo, eles estão mais ou menos no mesmo capítulo que a gente está. Então é importante que eles acompanhem também os ensinamentos. Vi que tem algumas pessoas de São Paulo aí. Ah, e foi até aqui que a gente chegou, então, né? Hoje a gente começa a estudar o quarto antídoto contra a quarta forma de apego, de certa forma, o desconhecimento é, das práticas, né? Da atitude que leva ao despertar, aí que é fundamentalmente a geração da bodhicitta, né? A profunda aspiração de se alcançar o despertar com o propósito de conduzir todos os seres a uma condição livre de sofrimento, conduzir todos os seres ao despertar também. Essa é a mente do despertar. Ah, e basicamente isso se divide em duas formas principais: a bodhicitta da aspiração e a bodhicitta da aplicação. A gente vai começar a ver hoje um pouco a respeito da bodhicitta da aspiração. Então, só para a gente recapitular aqui, na página 123, o texto do Gampopa vai dizer o seguinte: o método, as instruções do amigo virtuoso. Possuímos a causa primeira de despertar a natureza de Buda. Ora, estamos passando de uma vida a outra desde os tempos sem começo e sobreveio-nos de receber a preciosa existência humana e encontrar a causa circunstancial do despertar, um amigo de bem. Por que então fomos impedidos até esse momento de nos tornarmos Budas? Bom, se eu tenho uma preciosa existência humana, se eu conheço os mestres e daí por diante, por que que eu até agora não alcancei o estado de Buda? Porque caímos no domínio dos quatro obstáculos à budeidade. Quais são esses quatro obstáculos? O apego às experiências dessa vida, o apego à felicidade do futuro, o apego à paz do nirvana e o desconhecimento dos meios para atingir a budeidade. Né? A gente costuma traduzir, né, o apego às experiências da vida, o apego à felicidade do futuro, também a gente traduz aqui como apego aos prazeres do samsara, ou às experiências do samsara, né? É, aos prazeres, às experiências que me causam fixação, né? O apego à paz do nirvana e o desconhecimento dos meios para atingir a budeidade. Como eliminar esses quatro obstáculos? Escutando as instruções de um amigo virtuoso e colocando-as em prática. Quais são essas instruções? A meditação sobre a impermanência, a meditação sobre as dificuldades de samsara e sobre os frutos dos atos, a meditação sobre amor, bondade e compaixão e a produção da mente despertar. Aí ele diz: a meditação sobre a impermanência é o remédio ao apego às experiências dessa vida. A meditação sobre as dificuldades do samsara e sobre os frutos dos atos é o remédio ao apego à felicidade do samsara, aos prazeres do samsara. A meditação sobre o amor e a compaixão é o remédio ao apego à pacífica felicidade do nirvana, ou a busca da liberação para si próprio. Quanto aos ensinamentos sobre a produção da mente despertar, eles remediam a nossa ignorância sobre os meios de atingir a budeidade. E aí ele vai dizer mais adiante: ora, o depositário de todas essas instruções é o amigo do bem, é o professor. E basicamente o que a gente faz ao estudar esse texto é resgatar o conteúdo dessas instruções é, que foram organizadas pelo mestre, pelo professor Gampopa, né? Do século XI, o mestre da linhagem Karma Kagyu, que também foi aluno de Mochopa, então também recebeu, depois do seu percurso, a, a Mochopa, depois que um Punel parte, ele sai em busca de um professor e vai e encontra Gampopa e Mochopa, que é o segundo grande detentor da linhagem Champa, recebe as instruções de Gampopa e também confere instruções para Gampopa, né? Um encontro comovente,
e daí por diante. Então, o que a gente está fazendo é resgatar as instruções de um mestre espiritual ah, que dá conta ah, da orientação porque eu devo praticar ah, como forma de alcançar o despertar. Pode entrar. Bom, nessa parte, o trabalho que foi feito aqui de tradução do livro foi bem interessante, porque a organização dos capítulos ela não é tão clara. Então, ah, pode entrar. A gente, a gente tem na página 273 ah, uma espécie de guia ah, que retrata um pouco essas etapas para o desenvolvimento dessa aspiração de se alcançar o estado de Buda, ah, para poder conduzir todos os seres ao estado de Buda, né? A geração da bodhicitta, da mente do despertar. Nós estamos estudando aqui um texto, só para contextualizá-los aqui, um texto budista que explica o caminho para o despertar, o caminho para se alcançar o estado de Buda. E a gente está falando aqui que uma das questões fundamentais para que você seja capaz de percorrer esse caminho é desenvolver um tipo de aspiração, de motivação que é diante da percepção do sofrimento de todos os seres sencientes nessa realidade que a gente conhece, eu aspiro a alcançar um estado livre de sofrimento, estado de Buda, para que eu possa conduzir todos os seres ao estado de Buda. E agora a gente está aqui na leitura que vai explicar um pouco como é que eu gero essa motivação. Só para dar um pouco de contexto para vocês. Como vocês se chamam? Juliana. Juliana? Primeira vez que vocês vêm aqui? Isso. Então tá bom. Mas você já conhece um pouquinho do budismo, o primeiro contato? Budista já há algum tempo. Oh, coisa boa. Então, estão em casa. E vocês praticam budismo com algum grupo específico? Só para eu entender a bagagem que vocês trazem já do budismo. A gente frequentou o budismo da Terra Pura. Da Terra Pura. Com o Monge Sato? Sim. Legal. E tem um Butsuda. Hã? E tem um Butsuda em casa. Muito bom. E citou o nome da Butsu? Muito bem. A gente já fez algumas. Quando a gente recebeu um mestre aqui, muito. Que já faleceu, muito especial, Khenpo Karthar Rinpoche, é, a gente pediu algumas iniciações para eles, que são coisas comuns aqui do budismo Vajrayana, do budismo tibetano, e uma delas foi a iniciação de Amitabha. E aí a gente foi fazer a iniciação de Amitabha lá no Templo da Terra Pura, lá na Asa Sul e tal. O Monge Sato foi muito querido. Então a gente tem uma boa conexão com Terra Pura, com o Monge Sato, com todo esse grupo. Sejam bem-vindos, tá? E bom, como são da Terra Pura, somos todos Mahayana, então entendemos muito bem essa aspiração compassiva de alcançar o estado de Buda para beneficiar todos os seres. É disso que a gente está falando aqui hoje. Então aqui nessa página o texto preparado aqui pelo KPG traz uma orientação clara de como se faz para se gerar a bodhicitta, a produção da mente do despertar, a bodhicitta da aspiração e da aplicação. Então vai se falar sobre o tipo de indivíduo que produz a mente do despertar, e esse é o tema principal do nosso estudo de hoje, porque ao definir o tipo de indivíduo que reúne as condições para se gerar a bodhicitta, o texto foca especificamente na tomada de refúgio, né? Que é um pouco que a gente vai falar hoje. Depois ele fala da definição da mente do despertar,
eu só ver aqui. Que é o mesmo, que é a mesma estrutura que está na página 279. Aqui a gente simplesmente detalhou um pouco mais para poder apresentar até as paramitas e daí por diante. Mas se vocês olharem na página 279, tá dito: nesse capítulo desenvolveremos a maneira pela qual se produz a mente voltada para o despertar supremo. Para isso estudaremos, e aí tem 12 pontos, né? Eu enfatizo, normalmente eu não fico muito nessa coisa do índice, da estrutura, mas é porque eu sinto que nessa hora, se você não tiver com essa estrutura clara do texto, fica um pouco confuso, mas onde é que eu tô do caminho mesmo, né? Então a gente está no quarto antídoto contra a quarta forma de apego, que é fundamentalmente a geração da bodhicitta. A gente viu que o simples fato de praticações virtuosas, meditar sobre a impermanência e daí por diante, sem uma motivação, uma postura de natureza compassiva de alcançar o estado de Buda para beneficiar todos os seres, o resultado final da prática pode ser um resultado bastante avançado, mas ainda não o resultado último. Então, é uma perspectiva mais do praticante para si só, de um pratyeka Buda, um praticante para si, que pode alcançar um estado de Arhat, mas que ainda não seria o estado de Buda. Por isso, essa condição fundamental para dar esse passo final é a geração da bodhicitta. E aí o texto vai explicar, então, o tipo de indivíduo que pode produzir a mente despertada. Então, aqui a gente vai estudar essas características e vai se focar basicamente hoje na tomada de refúgio. Esse é o capítulo 8 do texto. Depois, o capítulo 9 ah, vai tratar de todos esses 10 pontos restantes aqui: definição da mente do despertar, os diferentes níveis da mente do despertar, o objetivo da mente do despertar, as causas do aparecimento da mente do despertar, de quem se recebe o voto da mente do despertar, o ritual do voto, os benefícios por ter sido produzida a mente do despertar, as dificuldades relacionadas ao abandono da mente do despertar, as causas da perda da mente do despertar e a restauração do voto da mente do despertar, do voto de Bodhisattva, né? Quando o abandonamos. Isso tudo vai tratar o capítulo 9 do texto. Depois, os preceitos da mente do despertar, ah, é o capítulo 10. E o capítulo 11, ele nem menciona aqui, mas basicamente ele está organizado aqui no texto como sendo uma síntese, né, uma introdução para o desenvolvimento da bodhicitta da aplicação, que são as 6 paramitas. Ah, eu até anotei aqui, ah, se vocês quiserem ter isso claro, as páginas são as seguintes. A gente estudou amor, bondade e compaixão como sendo um antídoto ao apego à paz para si próprio, né? Aí o capítulo 8º são das páginas 275 a 288 do texto do Gampopa, porque nesse material a gente tem o Gampopa, o Patru Rinpoche e o Kalu Rinpoche tratando desse tema. Como a gente está estudando nesse momento só o Gampopa, então só para vocês se localizarem, da página 275 à página 288. Depois do capítulo 9, que começa tratando da definição da bodhicitta, é das páginas 319 a 340. Depois do capítulo 10, ah, que vai tratar dos preceitos da mente do despertar, páginas 341 a 344. E o capítulo 11, que não é mencionado aqui, expressamente nesse sumário aqui do texto, mas é que vai fazer essa síntese das 3 vias, né? Ah, se eu não me engano, os 3 treinamentos, né? O treinamento da disciplina superior,
que vai envolver generosidade, ética, paciência e diligência. Diligência como sendo algo que permeia, né, as seis paramitas, mas é generosidade, ética, paciência, o treinamento da mente superior, que é a prática da meditação, e o treinamento do conhecimento superior, que é a prática da Prajna Paramita, a Prajna da sabedoria. Então, esse capítulo 11, ele simplesmente vai dar um pouco esse panorama geral, ele vai explicar um pouco por que que se organiza em três treinamentos, ah, e daí por diante, mas é só uma síntese, porque aí, a partir da página 403, a gente vai começar a estudar as paramitas. Generosidade, ética, paciência, diligência, meditação e sabedoria, como sendo a prática da bodhicitta da aplicação. Então, capítulo 9, 10, a 8, 9 e 10 tratam da bodhicitta da aspiração. Vamos falar da tomada de refúgio, como sendo um fator determinante para se identificar quem é o indivíduo com as condições para desenvolver a bodhicitta, a mente do despertar. Depois ele vai falar, vai dar algumas características a mais sobre a bodhicitta da aspiração. Ah, é, vai falar a respeito de como se dá, por exemplo, o voto de Bodhisattva, como eu faço quando eu quebro meu voto de Bodhisattva para restaurar o voto de Bodhisattva e daí por diante. Depois vai falar dos preceitos dessa Bodhicitta da aspiração. Ah, e aí, a partir do capítulo 11, é só uma síntese para introduzir a Bodhicitta da aplicação, que são as seis paramitas, e depois a gente vai detalhadamente estudar a Bodhicitta da aplicação, tá? Então, a nossa ideia nesse mês de agosto é continuar na bodhicitta da aspiração, e no mês de outubro a gente já começa na bodhicitta da aplicação. A gente já começa a estudar as paramitas, vamos estudar generosidade e ética, tá bom? Eu acho como é que eu posso dizer assim, é bem árida essa introdução aqui que eu estou fazendo para vocês, mas eu acho fundamental porque, como nós estamos com um texto muito extenso, com muita informação, com temas diferentes e daí por diante, eu acho fundamental vocês terem essa bússola, que era uma coisa que o Lama Trilé sempre fez com a gente quando ia estudar um texto, que é entender o que eu estou percorrendo aqui, onde é que se encaixa estudar a generosidade, o que é bodhicitta da aspiração, o que é o refúgio no contexto do caminho do praticante e tal, numa perspectiva de um ensinamento Lanrim, com esse quadro claro, eu consigo enxergar onde eu estou na rota. Por que que eu estou estudando isso? Qual é a razão? Por que que isso vem antes daquilo e daí por diante? Nesse contexto de estudar o método ensinado pelo professor que conduz ao caminho do despertar. Tudo bem? Até aí alguma dúvida, gente? Chegar em outubro, eu vejo que aqui ele já vai direto nas paramitas em si. Ainda lá, quando o senhor for introduzir, eu vou pedir para o senhor discorrer um pouquinho sobre o conceito de paramita, que pelo menos eu não me dediquei. É, a gente pode fazer isso, sim, aproveitando esse capítulo 11, que é um caminho só meio que de introdução, que não vai detalhar cada uma das paramitas, aí a gente pode detalhar um pouco isso, porque paramita tem um sentido de perfeição. Então, em tese, só para quando eu desenvolvo a bodhicitta da aspiração e ela está muito bem assentada, numa perspectiva pura, última, no exercício da bodhicitta da aspiração e no progresso do caminho, na medida em que eu vou assentando a minha prática profundamente, eu passo, de certa forma, quando eu entro efetivamente na possibilidade de praticar uma perfeição, uma paramita, eu passo da bodhicitta relativa para a bodhicitta última. Em que sentido? É um praticante que já tem um nível de realização. Nós estamos falando de um bodhisattva aqui. Já é um praticante de primeira terra, que alcançou o primeiro boom. Então, é, via de regra, quando eu falo praticar uma paramita, eu estou falando praticar uma das seis perfeições. Então, eu vou praticar
cada uma dessas ah, cada uma dessas perfeições, não vamos inventar outro nome aqui, para além de uma lógica de dualidade. Então, eu pratico a paramita no sentido estrito, sem a noção de dualidade de sujeito, objeto e ação realizada. Então, eu pratico a generosidade sem a noção de dualidade entre alguém que pratica, alguém que recebe, e a ação de praticar, ética, paciência, diligência, meditação e sabedoria. No sentido estrito da palavra, paramita ou perfeições. Então significa dizer que eu não posso praticar as paramitas porque eu ainda não alcancei o estado de Bodhisattva? Não. O que a gente vai fazer é continuar praticando, de certa forma, cultivando a bodhicitta relativa numa lógica de dualidade, sujeito-objeto, mas, num certo sentido, aprofundando essa prática da bodhicitta relativa para cada vez mais entrar em contato com o que seria a maneira de praticar as perfeições fora de uma lógica de dualidade. Então é óbvio, e a gente vai ver aqui no texto, que existem formas de você praticar a paramita, as paramitas, as perfeições, mas a maneira, digamos, última, ah, porque aí já é uma mente do despertar de aplicação, seria fora da lógica de dualidade. Mas a gente vai falar um pouco mais a respeito disso quando a gente for introduzir esse capítulo, mas só para você não ficar perdido. Aí, quando eu já estiver falando da bodhicitta da aplicação, o que a gente vai começar a ver hoje, então, é a bodhicitta da aspiração. Como eu faço para cultivar e acentuar essa postura mental, não só discursiva, não só superficial de dizer no Buda, no Dharma, na Sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar, pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa eu alcançar o estado de Buda para como se fosse uma ladainha. Isso. Como eu faço para assentar uma motivação que verdadeiramente move a minha ação na realidade, a minha ação no mundo, né? Para que os meus passos, para que o meu despertar, para que a minha ação no mundo, para que a hora que eu estou andando, sentado, comendo, dormindo, nas 4 ações, eu faça isso de uma maneira indissociada com uma motivação autêntica de conversar com alguém, me alimentar, ir descansar e dormir, me mover, caminhar, de uma maneira profundamente associada com a minha aspiração de alcançar o estado de Buda. Como eu faço para o meu cotidiano, a minha vida, ser uma forma de eu cotidianamente praticar os ensinamentos do Senhor Buda. Isso é a bodhicitta da aspiração e no nosso cotidiano, até que a gente alcance um estado de realização estável, alcance já uma condição de Bodhisattva, que eu faça ainda numa condição relativa, mas que eu vá cultivando esse tipo de atividade, né? Cultivando essa aspiração profunda. Tudo bem, gente? Tudo bem? Aham. Durante a permanência e essa bodhicitta relativa e a bodhicitta última, a gente que está aspirando, né? No contexto do nosso dia a dia, da nossa rotina, ela também acende e apaga para a gente, e para a gente aprofundar essa bodhicitta de uma maneira mais profunda, como você disse, é a gente ter uma certa... Como que retorna esse refúgio que a gente fez? Então, assim, você vai ver, a gente vai falar um pouquinho sobre essa motivação. Ah, quando a gente faz a cerimônia da tomada de refúgio, que você já recebeu, né, já? Ah, você vai, você vai tomar refúgio, não é no lama que te deu refúgio, daí por diante, mas é nas 3 joias e nas 3 raízes: o Buda, Dharma, Sangha, lamas e danos e protetores. Você visualiza eles na sua frente, você recita algumas palavras e daí por diante. E você faz essa cerimônia formal de ingresso numa sangha, seguindo os ensinamentos do Senhor Buda com esse propósito, né?
E você vai começar a cultivar essa aspiração. Uhum. Você pode, num determinado momento, não que isso seja uma condição, porque você já começa a praticar a bodhicitta da aspiração, ainda receber um voto de bodhisattva. Você, numa cerimônia formal também, assume esse compromisso de jamais abandonar nenhum ser do seu coração. Esse é o compromisso fundamental de um voto de bodhisattva. Qualquer coisa que aconteça, qualquer situação que você se depare, você jamais exclui qualquer ser do seu amor, bondade e compaixão. Se isso acontecer, e aí um pouco endereçando a tua pergunta, porque a realidade é impermanente, como você falou, e às vezes a gente está na pilha e consegue, e às vezes a gente passa raiva, se indigna e tal. Como você faz para restaurar esse voto? Você, você se visualiza na frente dos Budas, Da árvore, né? dos Budas, da árvore de refúgio, do Senhor Buda, do seu professor. Sinta que você está na presença dele. é, Assuma que você abandonou algum ser do seu coração, que você ficou com raiva, que você desejou o mal, que você assume isso, se arrepende profundamente de ter feito isso, Uhum. se compromete a jamais fazer isso de novo e confia nessa restauração do seu compromisso. Não como sendo mais um palavrório e daí por diante, mas de forma autêntica. E dessa maneira você restaura o teu voto de Bodhisattva, restaura a tua motivação, restaura a tua bodhicitta. Então, é importante você perguntar isso, Jaime, porque isso é parte do nosso cotidiano. Às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente muda o foco, porque todos que estão aqui são aspirantes a Bodhisattva. Uhum. São aspirantes a ser Buda, porque todos aqui possuem a natureza de Buda. Uhum. Com um nível de maior ou menor convicção, clareza, dificuldade, mas se você tomou refúgio, se você assumiu esse compromisso de fazer parte dessa família Mahayana, há um pequeno shift, uma pequena mudança sutil no seu coração, que às vezes você enxerga com mais clareza ou com menos, mas é o seguinte, assim, ó, eu me movo no mundo daqui para frente com o propósito de alcançar o estado de Buda. Eu ando, eu como, eu sento, eu converso, eu me alimento e tal, de certa forma com o propósito de cuidar desse corpo e daí por diante, sobreviver, ter uma vida saudável, numa perspectiva mais autocompassiva, mas lá na essência, o propósito é tudo aquilo que eu faço em maior ou menor grau, com uma intensidade mais clara ou mais confusa, tem o propósito de me conduzir ao estado de Buda. Então eu vou olhar para as experiências de realidade e vou falar, mas isso aqui me aproxima ou me afasta da minha motivação, do meu propósito? Eu estou falando de um propósito aqui fundamental. E no momento em que eu me desvio desse propósito, no primeiro momento que eu tomo consciência disso, opa, eu estou me desviando aqui. Eu estou dando uma atenção maior para algo que simplesmente vai me gerar mais enraizamento, mais vínculo com as experiências do Sansara. É porque eu percebo assim, posso, Por favor. eu lembro um ensinamento que ela rolou várias pedras, ela rodava as pedras assim e dizia que cada vez nossa mente está refletindo em diferentes aspectos das sensações, da visão. E às vezes a roda do mar está rodando para do jeito pegar que a mente de cada um funciona. A minha funciona quando a gente está, as ondas estão altas. Então a roda do mar está girando para você, para mim, para ele. Isso no cotidiano, na escola, você vai na padaria. Então cada um está num mecanismo das nossas mentes flutuantes, errantes, que não é a mente natural. Aí você tem que esperar essa pedra girar, às vezes está girando pela sensação aguda, né? Aí eu fico pensando assim, não tem muito o que esperar, porque a gente está aqui na Terra para
vencer não sei quantas emoções perturbadoras. Então é isso, né? É, assim, talvez uma leitura possível que se possa fazer numa perspectiva de impermanência que você falou, talvez nessa perspectiva que a mente está girando e refletindo várias dimensões da realidade, a maneira como você se relaciona com elas, às vezes você está podendo, às vezes você está enfrentando uma situação muito difícil, por exemplo. Ah, e talvez seja o caso simplesmente de contar com o fato de que aquela condição é impermanente, porque essa roda de fato, como a Ana Mapel me explicou, está girando, e a maneira como você vai olhar aquele objeto com o passar do tempo vai mudar, Uhum. porque essa realidade é impermanente. E no momento em que essa realidade mudar, de uma tal forma em que você volte a conseguir entrar em contato de novo com a tua mente pura, com a tua aspiração e daí por diante, nesse momento, brilha de novo a tua aspiração e você retoma de novo o teu propósito. Entendeu? Sobre essa perspectiva. Sim. Por quê? Porque qualquer experiência que você estiver experimentando, ela é transitória. E talvez seja difícil no momento de raiva, por O exemplo. outro também, você está com a direção da escola, a roda dela também está Tá girando. girando. Então, assim, às vezes a ideia é simplesmente espera, tenha serenidade, porque essa aparência da realidade ela vai se transformar. E no momento que ela se transformar e minimamente você tiver de novo a capacidade de resgatar o nível de lucidez ou o teu propósito fundamental, que é a bodhicitta, naquela outra condição você se acalmou e você retoma o teu voto. Uhum. Fala assim, eu estava bravo com essa pessoa, mas foram aquelas circunstâncias, passou, eu não quero mais o mal dela. Só para dar um exemplo de como essas coisas, entende? E aí retoma, mas olha para dentro, assim, para aquele voto que você fez mais profundo no momento em que você entrou no caminho. E diz, eu não vou deixar que essa circunstância me afaste do meu propósito aqui nessa vida, porque eu quero tirar o melhor proveito da minha preciosa existência humana. A conformação da realidade mudou, eu passou, eu retomo meu voto e segue. Não Uhum. precisa se chicotear e daí por diante, mas confia nisso, confia. Uhum. Tava difícil, o mar tava revolto e tal, mas serenou. Ufa, me conectei de novo. Confia, volta. Uhum. Entendeu? Obrigado. Bom, então, entrando propriamente no capítulo 8, né? Do que ele trata? O tipo de indivíduo que pode produzir a bodhicitta, a mente do despertar, na perspectiva do ensinamento Lanhin do Gampopa. Qual indivíduo representa o suporte favorável à produção da mente voltada ao supremo despertar? Um ser dotado do potencial do grande veículo, ou seja, alguém que faz parte da família Mahayana, um ser que tomou refúgio nas três joias, um ser que observa um dos 7 votos da liberação individual e um ser que cultiva a mente do despertar da aspiração, que é o que a gente vai ver logo em seguida. Então, primeiro ele coloca essa condicionante. Quem é que pode gerar bodhicitta? Alguém que faça parte da família Mahayana, que tenha tomado refúgio, que observe um dos 7 votos de liberação individual e que cultiva a bodhicitta da aspiração. Aí a gente começa a ver essa bodhicitta da aspiração a partir do capítulo 9. Para a mente do despertar em aspiração, basta preencher as 2 primeiras condições. Por que essas condições? Porque lemos nas terras dos Bodhisattvas que a intenção deve preceder a ação. E na chama da via do despertar, que o refúgio deve preceder a mente do despertar de aspiração e que antes de praticar a mente do despertar de ação, é indispensável fazer os votos de liberação individual. Lemos também no Tesouro do Abhidharma que para receber os votos de liberação individual é preciso, primeiramente, tomar refúgio. As terras dos Bodhisattvas afirmam que quando não se possui o potencial do grande veículo, não se pode produzir a mente do despertar supremo. Portanto, é preciso que todas as condições estejam reunidas para poder produzir a mente do despertar. De modo geral, é necessário possuir o potencial do grande veículo, mas é preciso mais particularmente que esse potencial seja despertado.
Para mais detalhes sobre esse tema, remeteremos às explicações dadas precedentemente. Por que que ele se refere aqui? Porque quando ele está falando da natureza de Buda, ali na página 32, 33, ele vai colocar que todos os seres possuem a natureza de Buda, mas para que você seja capaz de fato, realizar a condição última do despertar, é necessário adotar uma postura, como a gente está dizendo aqui, Mahayana. Porque na perspectiva dos ensinamentos que a gente está estudando aqui, a bodhicitta, uma atitude compassiva, é condição sine qua non, sem a qual você não alcança o despertar último. Essa pequena distinção entre o caminho Theravada e o caminho Mahayana ou Vajrayana. Pode falar, Wagner. Por que o Hinayana fica de fora Porque, e só o Mahayana? veja, é um texto Mahayana. Então vamos partir dessa premissa. Numa perspectiva do budismo originário, dos ensinamentos Theravada, não há essa distinção. Então a gente precisa levar isso em consideração. Como eu falei para vocês, não sei se vocês viram na semana passada, em que se faz uma citação onde a compaixão parece ser algo algo não, digamos, fundamental no caminho Theravada ou Hinayana. Lembra que eu li na página 265? Para o meu bem pessoal, devo abandonar o bem de muitos seres, colocando muito alto o meu interesse pessoal, eu realizo o grau supremo. Colocando muito alto o meu interesse pessoal, eu realizo o grau supremo. Sobre essa perspectiva, essa aspiração de alcançar o estado de Buda para si próprio, dá essa dimensão de um caminho menor, entende? Porque ele não é incondicionado. A perspectiva de se alcançar o estado de Buda para o benefício de todos os seres. E nos textos Mahayana, esse é um grande diferencial. A atitude compassiva e tal, ela é que torna possível alcançar o despertar último. Numa atitude de alcançar o estado de Buda para si próprio, como dos Pratyeka-Budas e daí por diante, você alcança um estado muito elevado de realização, mas que ainda não é o estado de Buda. É preciso, nesse momento, quando um ser está nessa condição, nesse plano de consciência extremamente elevado, que ele receba um ensinamento Mahayana que faça despertar nele a bodhicitta, ele imediatamente, porque ele já está num estado de consciência bem elevado, ele reúne as condições para o despertar último. Essa é a perspectiva da escola Mahayana. E por isso ele coloca aqui como uma condição fundamental fazer parte da família Mahayana. Ele vai falar das 5 famílias. Todos os seres têm página 30. Todos os seres têm o potencial do despertar e pertencem a 5 famílias. E diferem entre si de acordo com seus potenciais. Então, nós não estamos dizendo que só os seres que pertencem à família Mahayana possuem a natureza de Buda. Isso tem que ficar muito claro. Todos os seres sencientes possuem a natureza de Buda. Mas o que ele está dizendo aqui, ele faz uma distinção entre o potencial do despertar. Ele vai dizer, aqueles que têm o potencial interrompido, quem são? As pessoas que não têm consideração pelos outros, que ignoram o sentimento de vergonha de si mesmos, que não têm compaixão, e daí por diante, essas pessoas têm um potencial interrompido. Enquanto elas tiverem essa atitude, a possibilidade de alcançar ou despertar fica interrompida. Não quer dizer que na sua natureza ele não possua o Tathagata Garbha, o potencial do despertar, mas esse potencial está interrompido.
Os seres cujo potencial é incerto são dependentes das circunstâncias. Seguindo, por exemplo, um amigo do bem, começam a acreditar na doutrina, entram assim em sua família e atingem o estado de ouvinte. Se as circunstâncias os conduzirem em direção à via dos Budas para si, ou em direção à via do grande veículo, eles seguirão essas duas outras vias. Ou seja, depende das circunstâncias. A pessoa nasceu, ela pode ter uma conexão com esse ou aquele caminho, e esse potencial, ele é incerto. Vai depender das conexões que ele fizer nessa vida. Os seres que têm um potencial de ouvinte, que são os Shiravakas, eles temem o sofrimento do Sansara, eles acreditam no Nirvana e não se regozijam no bem dos seres. Esses são aqueles que têm o potencial dos ouvintes, dos Shiravakas. O quarto são os Pratyekabuddhas, aqueles que têm o potencial de Buda para si. Possuem as três características precedentes, ou seja, temem o Sansara, acreditam firmemente no Nirvana, não se regozijam no bem dos seres, mas, além disso, eles são muito seguros de si mesmos, mantêm secreta a identidade de seu mestre e gostam de permanecer só em seus lugares desertos. São os Pratyekabuddhas, são aqueles que querem alcançar o estado de Buda para si próprio. Isso dá conta de um potencial que, na sua essência, né, possui a latência de se alcançar o despertar, mas não ainda o despertar último, porque é um praticante para si próprio, é um Pratyekabuddha. E aí ele vai dizer ah, que aquele que tem a possibilidade de dar o pleno potencial do despertar é aquele que possui ah, o potencial do grande veículo. E aí ele vai explicar. Vejamos agora o que caracteriza o potencial do grande veículo. E ele explica o potencial inato, o potencial adquirido, aqueles que já vêm com uma conexão que rapidamente conseguem alcançar o despertar, aqueles talvez como nós que tem que percorrer um caminho de estudo, reflexão e prática para alcançar o despertar. Ah, Aí ele vai dizer, né, a essência desse potencial, esses dois potenciais, seja do inato ou do adquirido, é o que permite atingir a bodeidade. Então ele está circunscrevendo esse potencial máximo de se alcançar o estado de Buda para aqueles que estão, que fazem parte da família Mahayana. E aí ele vai descrever aqui, né, o que vai ser a, E aí, como né, assim, no campo formal, como eu ingresso nessa família Mahayana, o que dá esse caráter plural, amplo e restrito de alcançar o estado de Buda para conduzir todos os seres ao estado de Buda? A geração da Bodhicitta. Tomada de refúgio, então eu me refugio no Buda, no Dharma e na Sangha, lamas e danas e protetores, e gero essa motivação de alcançar o despertar para poder conduzir todos os seres ao estado de despertar. E o que ele vai explicar aqui? A cerimônia da tomada de refúgio e depois toda a geração da mente do despertar da Bodhicitta. Isso na perspectiva de um texto Lanhin da escola Mahayana Vajrayana do Gampopa. Eu costumo dizer o seguinte: na minha condição humilde, o nível de diferenciação dos grandes praticantes é tão elevado que escapa da minha compreensão. Eu não teria a menor condição de fazer nenhum juízo de valor sobre essa ou aquela escola, essa ou aquela corrente. O que eu sei é que todos aqueles que são alunos do Senhor Buda são meus irmãos do Dharma e buscam alcançar o estado de Buda, seguem os ensinamentos, se enfatizam isso ou aquilo. Eu não tenho condição de julgar, eu trato a todas as escolas numa perspectiva rimé, sem fazer um juízo de valor sobre qual é superior ou inferior, por isso acho equivocado o uso dos termos Hinayana, eu acho que sim, Theravada, os ensinamentos originários, as 37 práticas do despertar que conduzem à iluminação como sendo um caminho autêntico, e deixo para os escolásticos aprofundar as diferenciações porque escapa da minha compreensão.
Bom, o potencial do grande veículo. De modo geral, é necessário possuir o potencial do grande veículo, mas é preciso, mais particularmente, que esse potencial seja despertado. Para mais detalhes sobre esse tema, remeteremos às explicações dadas precedentemente, que foi aquilo que eu falei, o grande veículo como sendo aquele que oferece o potencial ótimo, digamos assim, para o despertar. A tomada de refúgio. Devemos tomar refúgio em uma Devemos tomar refúgio em uma divindade de nosso mundo, como Brahma, Vishnu, Shiva, ou ainda nos potentes espíritos ou nagas que assombram as montanhas, os penhascos, os lagos, as árvores, ou alguns recantos particulares de nossas regiões? Não, pois esses seres não são refúgios e nenhum deles tem o poder de nos proteger. Aí ele descreve: os seres ordinários tomam refúgio nos deuses das montanhas, nas florestas, dos parques, das rochas, das árvores sagradas, mas esses refúgios não são soberanos. Aí, por que os seres não podem nos oferecer refúgio? Porque para poder proteger aos outros é preciso eles estarem livres do medo e isentos do sofrimento. Ora, eles não estão. O que ele está dizendo? Fundamentalmente, o praticante budista vai tomar refúgio, e a gente vai falar um pouco sobre esse sentido da tomada de refúgio, Kyap, em tibetano, significa refúgio ou proteção, né? Então, eu vou buscar refúgio, proteção, abrigo naquele que é capaz de me dar refúgio, proteção e abrigo, naquele que é livre, né? Como ele vai dizer, apenas o Buda é completamente livre de sofrimento. Apenas o Dharma leva à budeidade e apenas a Sangha pode acompanhar-nos na prática do Dharma. Tomemos-nos, portanto, como refúgio. No Buda que livra do medo e protege os seres sem refúgio, no Dharma e na Sangha, comunidade suprema, hoje eu tomo refúgio. Ou seja, tomar refúgio numa divindade mundana, ah, eu vou dar um exemplo muito pessoal, é, que me fez refletir muito no uso das palavras, né? Eu já era budista, já estava no caminho, quando estudante de direito, estudante não, já era formado, já tinha feito meu mestrado. Eu publiquei o meu mestrado, era um livro de direito. Chama Política Urbana, Limitações e Responsabilidades. E tal. E eu estava escrevendo a dedicatória para as pessoas no lançamento do livro. E para uma pessoa eu escrevi para fulano de tal, é, escrevo essa dedicatória com muito carinho para você que é meu refúgio. E escrevi aquilo. Depois eu fiquei pensando, mas ela é o meu refúgio como praticante do Dharma? E não é. E não é leve isso que eu tô falando para vocês, gente. Extremamente profundo. De que refúgio nós estamos falando, entende? Que aqui nós estamos falando de um refúgio último. Eu posso me refugiar no meu trabalho, num relacionamento, me alienar, né? Num jogo de futebol, na minha amizade com os meus amigos. Pá, isso aqui é meu refúgio, na minha casa, aqui é meu canto e tal. Se você verdadeiramente é um praticante. Pode falar, mas se você é verdadeiramente um praticante, você não toma refúgio na tua casa de campo, nos teus amigos, na tua cerveja, no teu relacionamento e daí por diante. Você toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Você pode viver a tua vida com muito amor, bondade e compaixão. São coisas diferentes.
Você pode profundamente aspirar a felicidade do outro, como a gente viu no ensinamento da semana passada, com um propósito profundo de que aquela pessoa seja feliz onde quer que a felicidade dela esteja. Você pode, do fundo do seu coração, aspirar incondicionadamente que essa pessoa não sofra na vida, que ela possa ser feliz e daí por diante. Mas para um praticante do Dharma autêntico, o seu refúgio é o Buda, o Dharma e a Sangha. Não significa indiferença com as outras pessoas. Não significa fugir do mundo e daí por diante, porque no mundo atual, cada vez mais a gente precisa enfatizar a perspectiva, a possibilidade de praticar o Dharma no aqui e agora, na cidade, indo para o supermercado, consumindo, comprando, educando um filho e daí por diante. Mas o teu filho, a tua esposa, o teu marido, o teu cachorro, a tua casa, ainda estão presos no samsara. O Buda Shakyamuni não tomou refúgio na esposa dele e no filho dele. Teve a coragem de sair de casa para alcançar o despertar e depois voltar. E é o que muita gente não cita, mas receber a sua esposa, ex-esposa, e o seu filho na sua comunidade budista, e ambos alcançaram o estado de Arhat. Então não foi um abandono. Siddhartha volta para o reino dos Shakyas, reencontra vários protagonistas da sua história, mas numa outra condição. E muitos se tornam seus alunos. Muitos se enxergam nele um lugar de refúgio. Não é para assustar isso, gente, mas é para dar a dimensão da profundidade da tomada de refúgio da geração da Bodhicitta. Ou a gente está jogando palavras ao vento aqui. Porque às vezes as coisas. Eu vejo em outras tradições. Eu tenho pacientes, por exemplo, que são de tradições de matriz africana, da Umbanda, do Candomblé. O nível de respeito que eles têm pelos votos e compromissos que eles fazem é admirável. O nível de solidariedade, fraternidade que vários praticantes cristãos têm, espíritas, é admirável. A gente tem muita coisa para aprender também com as outras tradições. E às vezes fica parecendo que o budismo é o Juventus. Sabe, em São Paulo, todo mundo torce pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Corinthians, e gosta do Juventus, porque é o time lá da Moca, da Rua Javari. Eu tenho uma simpatia. Ó, tudo bem, maravilhoso que as pessoas estão criando essa conexão com o Dharma e daí por diante. Mas se você é verdadeiramente um praticante do Dharma, não é só o seu segundo time, que você tem uma simpatia e tal, não dá para tomar a tomada de refúgio, a geração da Bodhicitta de maneira leve. É disso que nós estamos falando aqui. Vocês entendem? Assim? Então, maravilhosa essa conexão que muitas pessoas têm com o budismo, e daí por diante a gente tem que abraçar todo mundo. Mas olha, ser um praticante do Dharma é dar a magnitude que a tomada de refúgio, a geração da Bodhicitta, de fato tem na nossa vida. Ou então a gente está brincando de ser budista aqui. De que sanga nós estamos falando quando estamos refúgio na sanga? Porque nós aqui também estamos numa sanga, mas no samsara. Tem duas formas de você se referir à sanga, né? Tem a sanga formal, que é da comunidade monástica. E essa é a maneira, digamos, autêntica, né? Dos praticantes do Dharma autênticos e daí por diante. Então você pode considerar a sanga como sendo os alunos do Buda Shakyamuni, ou a sanga dos grandes professores e daí por diante. Daqueles que de fato alcançaram um estado livre de engano. E nessa perspectiva, quando a gente toma refúgio, na árvore de refúgio, quem está lá do lado direito? Chirenzi, Tara,
que é Avalokiteshvara, eu posso tomar refúgio em Niguma, em Sukhasidi, e daí por diante. No sentido correto, a sanga é essa. Porque eu tenho que tomar refúgio naquele que está livre. Então, a sanga seria, em princípio, a partir de um bodhisattva de primeira terra, alguém que já não retorna para o samsara por força do seu karma, mas retorna porque quer. Então, eu vou me refugiar de forma autêntica nessa comunidade de praticantes que estão livres do samsara, que não necessariamente alcançaram o estado de Buda, porque senão eu vou tomar, porque senão esse é um Buda já, um Buda, que eu também tomo refúgio. Na nossa árvore de refúgio está o lama, o guru, no centro, e Idãs, Budas, Sangha, Dharma e protetores. Então é neles que eu tomo refúgio. Mas claro que a gente, num certo sentido, assim como a gente estava falando da paramita, Wagner, que a gente fala na maneira última de você praticar as perfeições, né? A generosidade, ética, paciência, meditação e sabedoria, de uma maneira mais leve, o que a gente costuma dizer, é que eu busco abrigo, por exemplo, nessa comunidade do KPG, dos meus amigos do Dharma, dos professores e daí por diante. Essa é uma maneira também de eu me abrigar. Onde a gente está? A gente está em abrigo aqui hoje praticando o Dharma, estudando os ensinamentos do Gampopa. De uma maneira mais leve, às vezes a gente se costuma se referir à sanga dessa forma, entendeu? Como a nossa sanga aqui do KPG, como as sangas do Kalu Rinpoche, que se apoiam mutuamente. Mas num sentido profundo, a tomada de refúgio é naqueles que estão livres do samsara. No mínimo, um bodhisattva de primeira terra. Tá? Tudo bem, gente? O que eu estou dizendo para vocês isso não é para assustar, não. É para dar força para o voto de vocês. É para, de fato, vocês se sentirem sob a proteção do Buda, do Dharma e da Sangha. Senão fica uma coisa leve. A extensão do teu voto, do teu compromisso, tem a ver com o teu engajamento. Se você se engaja de maneira leve, aquele voto, aquele compromisso, ele produz, ele emana um resultado leve. Tinha uma conexão com o Dharma e tal, mas assim, ou você verdadeiramente toma refúgio. Então, por isso que a gente costuma dizer, quando a gente dá o voto de refúgio, a gente fala, olha, a partir de agora, tome com respeito o teu voto. Ninguém vai sair dizendo, olha, mas eu ainda tenho uma outra tradição, e daí, tudo bem, respeite ela, mas a medida do teu refúgio tem a ver com o nível de intensidade que você vai dando para esse compromisso. Ninguém vai dizer para você abandona a sua outra tradição, agora cada um é livre para escolher o que quiser, entendeu? Mas refúgio mesmo, é isso. Eu passo a ter respeito, como eu estava dizendo em relação às outras tradições, respeito, apreço profundo. Se você for olhar, cada uma das suas traduções toma refúgio nos seus professores, nos seus mestres e daí por diante. Não tem essa bagunça. E é admirável ver como o que a gente precisa desenvolver? Uma atitude de profundo respeito e diálogo com as outras tradições. Eu já comentei com vocês, eu faço parte de um grupo interreligioso e toda vez que eu vejo a forma como um muçulmano se refere à sua tradição, um judeu à sua tradição, um cristão, me dá ainda mais admiração. Que coisa bonita. Eu respeito ainda mais. Não é a minha tradição, não é assim que eu pratico, mas ele está buscando uma verdade. A gente consegue identificar sempre valores que permeiam as grandes tradições, porque não são compaixão, amor, bondade. Não é um valor budista, é um valor universal. E se cada um está praticando esses valores e seguindo com respeito à sua própria tradição, eu tenho um profundo respeito. Então não significa dizer que eu passo a ser sectário porque eu só tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. Pelo contrário, admiro aqueles que, poxa, se ajoelham e se voltam a Meca 3 vezes ao dia, se faz isso com devoção e se segue realmente ensinamento, com respeito, claro. E não significa dizer que por causa disso eu também vou, porque não é o caminho que eu escolhi. E para que ele tenha a intensidade, o resultado que eu quero, eu preciso me engajar nele para valer.
a medida do meu engajamento vai traduzir a dimensão, a magnitude daquilo que eu vou colher na minha ação. Então, por isso, quando eu gero a bodhicitta, tomo um refúgio e gero a bodhicitta, a minha aspiração profunda é alcançar o estado de Buda. Porque se eu tiver uma aspiração de ter uma vida boa, o impacto da minha aspiração de ter uma vida boa é ter uma vida boa. Eu vou comprar um carro, vou morar numa casa confortável, vou viver bem, com saúde e tal, não sei o quê. Tá tudo certo. E na próxima vida eu renasço de novo e vou aspirar ter uma boa vida e daí por diante. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. É a tua aspiração. Você vai para esse propósito. A perspectiva de um praticante, não. Eu busco alcançar o estado de Buda para poder conduzir todos os seres ao estado de Buda. Por isso eu tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. E se eu sigo isso aqui com a intensidade, eu estou no caminho do despertar. Uma prática mais ou menos complexa, mas se eu verdadeiramente recito todo dia aquele cartãozinho que a gente recebeu, tomada de refúgio, bodhicitta com intensidade, com profundidade, daí por diante, eu estou seguindo na prática para valer. Alguém quer fazer uma... Aloysio, quer fazer uma pergunta? Bem, Lama, bom dia a todos. É o seguinte, eu queria apenas fazer uma colocação. Eu vi, ou tomei conhecimento de estudo, que no Japão, assim falando, nasce shintoísta e morre budista. Aí, eu fazendo um paralelo aqui, eu até posso dizer, nasci cristão e morro budista. Por quê? Porque o cristão foi a base de tudo. Meu pai era religioso, minha mãe é religiosa. E eu, dentro da religião cristã, a gente tem. A educação da gente traz muita liberdade, muita coisa. O cristianismo é muito social. É uma das religiões mais difundidas no mundo, a primeira, né? Aí, quando a gente cai no budismo, ou então se chega essa hora, aí não. Ou eu mudo, ou eu saio da frente. Pronto. Aí, é, que, aí, é, que, aí é que é o negócio. Como eu vejo que a morte é para morrer budista, eu ainda tenho chance, ainda estou vivo. Então era essa colocação que eu queria fazer lá. Ô, Aloysio, e foi ótimo você falar isso, porque assim, estamos juntos nessa. Por que estamos juntos nessa? Porque é o seguinte, eu também nasci cristão, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu casei na igreja, depois me separei, a minha família é toda cristã e daí por diante, e eu sempre costumo dizer para as pessoas assim, ah, essa é a minha matriz, eu tenho uma profunda gratidão por tudo aquilo que o cristianismo me ensinou. E se alguém me dissesse, eu tenho que tirar Jesus do meu coração para ser alguma outra coisa, eu diria, temos um problema aqui. Por quê? Porque a minha leitura sobre Jesus é amor incondicional. Então eu não preciso tirar o amor condicional do meu coração. Entende? E eu não acho que isso seja uma contradição. O amor condicional, como eu pratico a partir de agora, segue a orientação e está sob o refúgio do Buda, do Dharma e da Sangha. Mas a essência daquilo que Jesus ensinou, daquilo que ele manifesta e daí por diante, também está no meu coração. Mas se eu tenho uma atitude amorosa e compassiva, como eu posso excluir alguém do meu coração? Só que a forma como eu vou praticar daqui para frente é uma forma que aquele que ensinou, que aquele que realizou e decidiu ensinar, é uma forma de prática que me conduz a um estado de consciência livre de sofrimento, a um estado de Buda, marcado por um amor absolutamente incondicional. E é nesse que alcançou esse resultado, nos seus ensinamentos, na comunidade que o pratica, que eu me refugio daqui para frente. Com um amor incondicional profundo,
que alguém pode dar o nome de Jesus, Alá, Deus, Maomé. As pessoas escolhem os nomes que elas querem dar. Eu estou falando da essência aqui. Só que a forma como eu vou praticar, onde eu vou me refugiar, onde eu vou buscar proteção e daí por diante, é no Buda, no Dharma e na Sangha. Essa é uma maneira tradicional de você praticar. No budismo Vajrayana, Buda, Dharma, Sangha, lamas e dãs e protetores. Bem, De uma forma mais sintética, no Buda, ou secreta, e numa maneira última, tomar refúgio na própria natureza da mente. Esse é o método, essa é a forma de praticar daqui para frente. Sem ter que negar nada, desrespeitar nada, tirar nada do que seja do meu coração, é, porque afinal de contas nem existe o meu coração, isso é absolutamente expandido e daí por diante, mas sem fazer confusão, entendeu? Na hora que eu vou fazer a minha oração, que eu vou fazer a minha prática, é o Buda, o Dharma e a Sangha que eu me refiro. A hora que eu vou seguir um ensinamento e daí por diante, eu vou seguir aquilo que o Buda ensinou e daí eu não vou confundir práticas. Eu não vou colocar no meu altar a imagem do Buda e a imagem do Jesus. Não, começa a ter confusão aí, entendeu? Posso ser uma pessoa extremamente inclusiva e tal, mas você tem que ter clareza de interesse. Mas em quem você toma refúgio nesse momento? Pode bem, falar. eu ainda tenho uma colocação a fazer, que é quando você falou a forma incondicional e a forma condicional, eu e quase todos nós vivemos ainda o condicional. Então, esse condicional que eu quero entrar agora, sutil, é isso. Eu demorei muito, fiz muita terapia para hoje ver o valor do meu pai. Meu pai, biológico. Poxa, na hora que isso aconteceu, a minha vida começou a mudar esse reconhecimento. Então, claro, é um amor condicional, mas ele, eu até diria o seguinte, ele, além da imagem de Buda, ele também estaria aqui ao lado. A imagem dele também estaria ao lado. Eu também reverencio ele, a minha forma condicional. Passar desse condicional para o incondicional, opa, aí é que está a coisa. Eu vou dizer na linguagem, o pulo do gato, ou o pulão, né? Essa coisa é difícil. Pronto. Você pode, sem problema nenhum, ter um amor incondicional pelo seu pai. Você pode ter uma atitude de reverência ao teu pai, de respeito e daí por diante. E se você quiser, você pode até tomar refúgio no seu pai, desde que aí não seja mais essa forma condicionada, desde que você esteja tomando refúgio na natureza de Buda, porque Ah, a essência do coração, da mente do seu pai é a mesma que a de todos os Budas. Mas para que você seja capaz de tomar um refúgio dessa natureza, o teu nível de compreensão e de realização tem que ser extremamente elevado. Então, o fundamental é que a gente saiba entender o que é essa dimensão condicionada que você diz e essa maneira respeitosa, cuidadosa, amorosa que você pode, reverente que você pode se referir a seu pai, mas ele enquanto uma figura condicionada nessa perspectiva, ele não é um objeto de refúgio último, porque ele ainda está preso no samsara, entende? E essa é a diferenciação. Quando você consegue se relacionar em relação a todos os seres como sendo Buda e daí por diante, no fundo o que você está fazendo é tomar refúgio na própria natureza da mente incondicionada. Mas isso requer todo um caminho pela frente, entendeu, Luísa? correto. Obrigado. Imagina, imagina. Bom, então seguindo a questão da tomada de refúgio. Existem diferentes tomadas de refúgio, ordinária e extraordinária. Os seres que tomam refúgio, aí ele fala o tipo de indivíduo que toma o refúgio. Os seres que tomam refúgio são dois: os indivíduos ordinários
que tem medo dos sofrimentos do Sansara e considera as três joias como divindades, e os seres e os indivíduos extraordinários, que gozam de uma experiência humana perfeita e possuem o potencial do grande veículo. Então ele fala aqui, né, talvez de uma perspectiva de tomar refúgio, ainda numa lógica muito marcada por uma dualidade, né, e diferenciando muito, né, eu tenho medo do Sansara e eu me refugio, quase que reificando a imagem do Buda, do Dharma e a Sangha e assentando muito numa perspectiva dual. Isso torna, né, um indivíduo ordinário e um indivíduo extraordinário, que goza de uma experiência humana perfeita e possui o potencial do grande veículo, né? De certa forma, alguém que compreende essa perspectiva, portanto, do despertar a partir do desenvolvimento da bodhicitta incondicionada, né? De buscar alcançar o estado de Buda para o benefício de todos os seres. Isso é o que, isso que move a tomada de refúgio, entendeu? Não o meu medo no samsara, e se apoiar no Buda, no Dharma e na Sangha. Não, mas muito mais eu tomo refúgio nessa perspectiva de, para alcançar o estado de Buda, para conduzir todos os seres ao estado de Buda, eu me refugio, eu me protejo no Buda, no Dharma e na Sangha. Essa é uma perspectiva extraordinária. O objeto no qual se toma refúgio, ordinário e extraordinário. A joia do Buda é o desperto, o desabrochado, o vencedor, o realizado, o transcendente, aquele que possui a liberdade, a sabedoria e a grandeza perfeitas. A joia do Dharma é dupla, compreende o Dharma de transmissão, que corresponde às 12 categorias de ensinamentos do Buda, e o Dharma da realização, que corresponde à verdade da via e à verdade da cessação do sofrimento. A joia da Sangha também é dupla, comunidade de indivíduos ordinários, representada pela reunião de pelo menos 4 monges de disciplina pura, e a comunidade sublime, composta de 8 tipos de seres despertos. Ó, Wagner, aqui endereça bem a tua pergunta. Tem muito isso, sabe? Alguns países com a preocupação de consolidar pelo menos essa sanga formal, de pelo menos ter 4 monges ordenados, como sendo um espaço de tomada, né, uma joia ordinária para se tomar refúgio, né? E daí o objeto ordinário, o objeto presente diante de si, o objeto perfeitamente realizado, e a realidade última. O objeto diante de si será o Buda, as representações dos Tathagatas para o Dharma, os livros do grande veículo, e para a Sangha, a comunidade dos Bodhisattvas. Aqui ele está fazendo referência ao objeto, né? Pode ser a imagem, uma tanca, o Dharma são os livros, e a Sangha a comunidade de Bodhisattvas, né? Então, como você faz essa representação? Por isso que a gente costuma ter uma atitude respeitosa com os objetos do Dharma, não passa o pé sobre um livro do Dharma, não aponta a sola do pé para o altar e daí por diante, porque de certa forma eles representam é, as três joias, né? Bom, aí ele vai dando descrições. Aí ele vai dizer mais adiante: a duração do refúgio. Tomar o refúgio para essa vida, no Buda, no Dharma e na Sangha, e um período extraordinário é tomar o refúgio, gerar a bodhicitta, até que se alcance o despertar. Portanto, daqui por diante, por vidas e vidas e vidas, essa é a maneira extraordinária de se tomar refúgio. A motivação ordinária, toma-se refúgio porque consideramos insuportável o nosso próprio sofrimento, e extraordinário porque consideramos insuportável o sofrimento dos outros, né? Então, na medida em que eu transcendo essa apreensão mais egocêntrica e tal, e desenvolvo uma motivação de tomar refúgio, gerar bodhicitta, em função daquilo que transcende a minha experiência mais próxima de realidade, né? Buscar alcançar o estado de Buda em função da experiência insuportável de se deparar com o sofrimento de todos os seres, né? E aí depois ele descreve um pouco essa cerimônia da tomada de refúgio, e recentemente
A gente deu lá em São Paulo, fizemos lá uma cerimônia de refúgio, e, e ela tem várias etapas. Então, aí é mais uma descrição que o texto traz, explicando como é que é a cerimônia da tomada de refúgio, né? Ah, então, eu vou basicamente repetir aqui como é que funciona a sequência da cerimônia de tomada de refúgio, que eu imagino todos aqui vocês já tomaram. Você também já tomou refúgio, né, Pedro? Vocês também já tomaram refúgio lá na. Como é que funciona na tradição vajrayana uma cerimônia de refúgio? Só para recapitular o que todos vocês já se já experimentaram, né, na tomada de refúgio de vocês. A gente começa a cerimônia, então, fazendo 3 prosternações. A gente, veja, né? Você pode ter a representação do Buda, do Dharma e da Sangha à sua frente, ou você pode simplesmente imaginar. Em alguns votos, por exemplo, os votos que a gente tomou ah, quando a gente entrou no retiro de 3 anos, não eram votos monásticos, mas os votos de celibato durante o período ah, de 3 anos, a maneira como o Lama Trinley conduziu, isso foi numa perspectiva de visualização à nossa frente. Então, alguns votos você pode fazer também visualizando, né? Mas se você tem um altar à sua frente, ainda melhor, porque aqui você tem imagens consagradas, tem os livros consagrados lá em cima, tem a representação da Sangha, Chirenzi, Tara, e daí por diante. Então você se prosterna 3 vezes na frente da representação do Buda, do Dharma, da Sangha. Na perspectiva do budismo Mahayana, a gente toma refúgio ah, também nas 3 joias e nas 3 raízes. 3 joias, Buda, Dharma, Sangha, 3 raízes. Raízes do quê? O lama é a raiz das bênçãos, os idãs, a raiz da atividade, e os idãs, raiz da realização, e os protetores, raiz das atividades. Por isso que a gente fala que toma refúgio na perspectiva vajrayana. No Buda, Dharma, Sangha, lamas, idãs e protetores. São as 3 joias e as 3 raízes. Então você imagina que você está se prosternando diante das 3 joias e das 3 raízes, e por meio dessas prosternações, pedindo a tomada de refúgio, né? Para que seja concedido o refúgio e a bodhicitta, né? Assim, aspirando o desenvolvimento da mente do despertar por meio desse ingresso na família Mahayana por meio da tomada do refúgio. Então, você se prosterna 3 vezes para o altar com um pedido para receber a tomada de refúgio. Aí a gente recita a tomada de refúgio, a geração da bodhicitta 3 vezes. Depois a gente recita as 4 incomensuráveis, né? Possam todos os seres possuir a felicidade, as causas da felicidade, possam eles se livrar do sofrimento, das causas do sofrimento, possam eles nunca se separar da sagrada felicidade, desprovida de sofrimento, possam eles residir na grande equanimidade, imparcial e livre de apego e aversão. Então, você repete isso 3 vezes. Aí a gente repete aquele texto que você hoje vai receber as instruções da sadhana de tomada de refúgio, bodhicitta, que é o texto que a gente acumula quando a gente faz as prosternações no Nondro, nas práticas preliminares, né? Ah, eu trouxe aqui. Eu e todos os seres que têm sido minhas mães e pais em número igual aos confins do espaço, tomamos refúgio no precioso Lama, cuja essência reúne todas as fontes de refúgio. Tomamos refúgio na Assembleia das Divindades das Mandalas dos Idãs. Tomamos refúgio nos Budas Bhagavans. Tomamos refúgio no Dharma Sagrado. Tomamos refúgio na Nobre Sangha. Tomamos refúgio nos Dakas, Dakinis, protetores do Dharma e guardiões que possuem o olho da sabedoria primordial. É isso que a gente recita 3 vezes na cerimônia. E aí depois tem algumas orações a mais que se costuma, que numa cerimônia um pouco mais extensa você pode recitar.
Você pode fazer uma recitação convidando todos os Budas e Bodhisattvas. É, Você pode fazer oração de 7 ramos, fazer uma prática de oferenda de mandala, Kagyama, fazer oração dos 8 símbolos auspiciosos, fazer oração das 12 ações dos Budas, e aí numa postura de Bodhisattva, né, que a gente fica naquela postura de Bodhisattva, se pede formalmente que seja concedido a tomada de refúgio, né? Então a gente repete isso formalmente. Pode falar. Vejo o refúgio como um ponto de apoio, como aquele físico antigo que falou, me dê um ponto de apoio, uma alavanca, e eu moverei o mundo. Então, é como se fosse um momento em que você coloca um referencial dizendo, a partir de agora, eu tenho um ponto de apoio daquilo que eu acredito, e um dia que eu ficar inseguro, eu tenho que lembrar que eu já passei desse ponto de apoio. Como se fosse E voltar para ele, né? Pra ele. Abrigo, né? A ideia de Kyab, na perspectiva que a gente traz, né, na língua de tibetano, é esse lugar de proteção, de abrigo, e se você constrói essa imagem, que esse teu ponto de referência é esse lugar para o qual você pode voltar e se abrigar nesse tipo de situação, mas ele não é um lugar fixo, isso que é interessante, né? Ele está com você sempre, entende? Então não é que eu tenho refúgio, me refugiei aqui, e aí avanço, e se eu tiver alguma dificuldade, eu tenho que voltar no meu caminho. Daí não, é uma proteção que você leva com você, entende? Ela é dinâmica, ela não é estática nessa perspectiva, né? Mas se isso fizer sentido para você, sim, você pode entender como sendo o teu ponto de apoio, ou o teu ponto de abrigo, de proteção. A gente. Ah, Numa prática que a gente faz secular, a gente que esse espaço de segurança é o espaço onde você pode desabrochar o teu potencial máximo. Então você pode usar também um momento de acolhimento. Na perspectiva de uma linguagem mais pedagógica, educacional, para uma criança florescer, ela precisa ter um espaço em que ela se sinta seguro, onde ela não vai sofrer bullying e daí por diante. Você precisa criar um espaço de segurança. E naquele espaço de segurança, todo o potencial de aprendizagem dela pode se desabrochar. Mas se ela sentir medo que alguém vai fazer um bullying, que alguém vai atacar, ela vai se sentir insegura. Então você cria uma memória, ou você cultiva um espaço, uma memória, um lugar onde ela se sinta segura. Ela pode ter um objeto físico, ou ela pode ter uma memória para a qual ela pode voltar toda vez, ter no seu coração e sentir, não, aqui eu estou segura, e daí por diante. Qual é o princípio aqui? É que nesse espaço de segurança, o meu potencial pode desabrochar. Então, se eu tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, e tomo abrigo nele, aqui eu me sinto seguro, essa é a condição que eu preciso, não para conseguir algo externo, mas simplesmente permitir que a minha própria natureza possa desabrochar no seu potencial último. Essa é a perspectiva do refúgio, entende? Não é algo externo no último sentido, porque a maneira última de se tomar refúgio é na própria natureza de Buda, na própria natureza da mente. Mas eu vou me abrigar nessa referência que ainda parece meio dual, o Buda, o Dharma, os ensinamentos, a sangue e tal, como um ponto de apoio, como você disse, ou como um espaço de segurança que, uma vez se sentindo seguro, eu posso permitir que o Tathagata Garbha, que o meu potencial de despertar, ele se abra e eu desabroche simplesmente aquilo que eu já sou. Porque todos os seres já possuem a natureza de Buda. Mas porque eu não acredito, porque eu tenho medo e daí por diante, o Buda ensina um caminho. Ele diz, olha, de cara, confia. A perspectiva da tomada de refúgio tem a ver com uma profunda confiança, respeito, apreço. Se você faz uso desse recurso fundamental, que é a sua própria natureza, mas que às vezes você pode atribuir para a figura do Buda Shakyamuni, para um grande praticante, para o ensinamento que ele deu e daí por diante, eu tenho esse apoio, ou esse abrigo, ou essa proteção, isso pode criar as condições
fundamentais para que eu comece o caminho para desabrochar o meu potencial, entendeu? Essa perspectiva. E aí eu dizia, e aí nessa cerimônia você então pede formalmente a tomada de refúgio, repete algumas palavras, e aí o refúgio para você é concedido, aí corta-se um pedacinho do seu cabelo, atribui-se a você um nome da sanga, um nome tibetano, e a partir daí então você formalmente toma um refúgio no Buda, no Dharma, na sanga, lamas e damas protetores, e a partir daí você já no texto que você recebe, você já começa a receber instruções para cultivar a mente do despertar. Desenvolver essa bodhicitta da aspiração, sobre a qual a gente vai falar mais na próxima semana e na outra, e aí mais adiante, não só como eu cultivo, como eu exercito essa aspiração, que é a bodhicitta da aspiração, essa bodhicitta relativa, mas como por meio dela eu desenvolvo, né, por meio da prática da compaixão e da sabedoria, eu amadureço a tal ponto de alcançar a condição de um bodhisattva, e aí posso praticar a bodhicitta da aplicação, que são as paramitas. Mas enquanto eu não alcanço essa condição, como eu faço para praticar amor, bondade e compaixão numa condição relativa no nosso dia a dia, e cultivando sabedoria, e praticar as paramitas, generosidade, ética, paciência, diligência, meditação e sabedoria, numa forma ainda relativa, condicionada, dual, como uma maneira de exercitar o meu potencial e aí sim ascender a uma condição mais profunda de prática, alcançar já algum nível de realização. Tá bom? E lá no final o texto vai falar sobre o fruto dessa prática da bodhicitta da aspiração e aplicação, que é o estado de Buda. Ele vai depois descrever quais são as características desse estado de Buda e depois vai falar sobre a atividade de um Buda. É esse o texto do Gampopa que a gente vai estudar ao longo desse ano e no ano que vem. Tudo bem? Tudo bem, gente? Dúvidas? Tranquilo? Me parece que a tomada de refúgio, me parece que ela também está muito calçada nessa expansão que a gente acaba tendo desse núcleo familiar para esse assim, o amor, a dedicação que a gente tem na família é uma tendência da gente ampliar para essa sanga. Então, o mesmo que a gente deseja para os nossos filhos, os nossos pais, né, companheiros, parece que ele nesse refúgio, parece que a gente precisa expandir para essa sanga, né, que, em última instância, seria esse universal do Buda, né? Incondicionado, né? É isso, em que medida eu vou expandindo uma atitude de amor, bondade, compaixão incondicionada, que o início da prática. E aí, como eu dou um salto, não só um amor, bondade e compaixão que a gente viu, porque por si só ele simplesmente cria condições de um melhor renascimento, mas como eu agrego a esse amor, bondade e compaixão o voto de Bodhisattva, o voto, né, de Bodhisattva, ou a Bodhicitta. Como eu agrego a prática do amor, bondade e compaixão no contexto da minha família, da comunidade da sangue e tal, uma atitude de alcançar um estado plenamente desperto, para que, assentado no amor, bondade e compaixão que eu venho cultivando, eu possa conduzir todos os seres a alcançar essa mesma condição livre de sofrimento. Então, é o amor, bondade e compaixão que eu posso começar a cultivar na minha família, depois na minha comunidade e expandir incondicionadamente, associada a essa motivação de alcançar o estado de Buda. Entende? Esse é o ponto fundamental que a gente não pode esquecer. A mente do despertar é essa condição, na perspectiva dos ensinamentos, fundamental para que eu possa transcender de forma última todas as experiências de sofrimento, como fez o príncipe Siddhartha, com um propósito de conduzir todos os seres a essa mesma condição, porque aí a minha atividade como Buda, ela fica, como a gente vai ver, ela é incondicionada.
ela é natural, ela é espontânea, ela simplesmente é. Agregar isso também, entendeu, Luísa? Esse compromisso, né? É, Isso real, né? exato. Físico. É. Constante, né? Assim, que não é para ser um peso, entendeu? Mas não é para ser frágil, esquecido. Se for esquecido, como a gente falou, relembra, traz de volta, tá tudo certo. Ninguém vai te punir e daí por diante. Mas essa constância que não precisa ser pesada, mas tem que ser lúcida, consciente, deliberada, que é o fundamental para eu me manter no caminho e não simplesmente adotar uma postura que vai me gerar uma condição mais confortável, mais favorável, mas dissociada do propósito do despertar, entendeu? Tá bom? Vamos fazer nossa dedicatória então, gente? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.